Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Apostólica. Que Deus continue abençoando a sua igreja, que Deus continue abençoando o seu povo rica e poderosamente. Que Deus continue nos ensinando, que possamos cada dia como igreja eleita, predestinada, que cada dia possamos crescer nesta graça apostólica e nesse conhecimento. Amados queridos, quero estar trazendo um tema hoje. Me fizeram esta pergunta e eu quero estar... Não sou dono da verdade. O dono da verdade é Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quero estar respondendo esta pergunta, trazendo a resposta para esta pergunta. O irmão me perguntou: o Elias Santos, Deus criou o mal? E baseado na Bíblia, porque eu ensino a predestinação, que é bíblica, foi ocultada. Quando se fala, parece que não está na Bíblia, porque não ensinaram. Então, como eu prego a predestinação, a eleição, esse irmão me fez essa pergunta. E eu quero estar trazendo essa resposta coletiva que eu falei para ele. Eu quero estar fazendo esse vídeo, quero estar gravando esse vídeo com essa pergunta dele, com essa resposta que eu dei. Provérbio, nós temos N versículos, né? Mas eu fui para Provérbio de Salomão. Provérbio, capítulo 16, verso 4, diz assim: o Senhor, S maiúsculo, o Senhor, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Cristo ressuscitado, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Deixa eu ler novamente. O Senhor fez todas as coisas. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, vírgula. E até o ímpio para o dia do mal, ponto. Quem fez todas as coisas? Deus. Quem endurece? Quem amolece o coração, quem endurece? Deus. Aconteceu lá com o faraó. Deus mandava Moisés ir lá e Deus ia e endurecia o coração. Amados irmãos, tem coisas que nós não entendemos. E não é para entender. Porque Ele é Deus, né? Ele é Deus, então é a vontade dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nós temos que ser humildes, como filhos amados, ao ponto de dizer: Senhor, não entendo tal coisa, mas eu aceito teus desígnios. Por exemplo, por que Deus te elegeu? Por que Deus te escolheu? Por que Deus me elegeu? Por que Deus me escolheu? O que foi que Ele viu em mim? O que foi que Ele viu em você? Mas glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Glória a Deus, somos gratos porque Ele nos elegeu, nos escolheu. Então não tem como questionar, irmãos. Não tem como questionar. Então até o perverso podia dar ira. Deus escolheu até o perverso podia dar ira. Essas pessoas aí que cada dia
cometendo desordem. Essas pessoas foi criada para isso, com esse propósito. Tem que ter o bem e o mal. Então até o perverso para o dia da ira de Deus. Olha, Romanos capítulo 9, vamos harmonizar, né? Muitas coisas muitas coisas nós temos que harmonizar. Muitas coisas que nós lemos, nós temos que harmonizar, ter uma harmonia ali, ter um controle, porque nós não entendemos, nós temos que ser humilde para dizer, eu não entendo, mas eu confio, porque a vontade do nosso Cristo ressuscitado é boa, perfeita e agradável. Então tem várias vertentes aí, calvinista, arminiana, né, que não tem 100% de aprovação, mas tem que ter uma harmonia, né? Então, isso é um assunto teológico, assunto filosófico, então tem que harmonizar. Olha só, Romanos, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 11, 9 e 11 diz assim, olha. Porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborrecei a Esaú. Então, o próprio Deus aqui, ele amou a Jacó, ele não tinha nem nascido ainda, amou a Jacó e aborreceu Esaú. Aí muitos dizem assim, como é que Deus pode fazer isso, não sei o que, irmão? Deus pode todas as coisas, e ele fez. Não cabe a mim, não cabe a você a questionar. Nós temos que nos manter, nos recolher a nossa insignificância, como ser humano, como limitado. Ele amou, da mesma forma que ele criou, como nós lemos em Provérbio 16:4, ele criou o perverso para o dia da ira. Aí eu não entendo por que Deus fez o perverso, por que Deus não fez todo mundo bom. Irmãos, é o que eu estou falando, tem que ter uma harmonia, uma harmonização. Por isso que esse tema é a harmonização da graça apostólica. Eu estou tentando harmonizar, porque o que nos une é Cristo, o que nos une é Jesus Cristo, que é Deus. Mas se formos discutirmos, tem irmão que manda comentário, porque não sei o que, me agride, não sei o que, irmãos. Vamos crescer na graça e no conhecimento e ter uma harmonia, né? Ter uma harmonia. Esses são assuntos teológicos, filosóficos. Então vamos harmonizar e entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, ele amou a Jacó e aborreceu Esaú. Não era nem criança ainda, estava no ventre ainda, olha aqui. Ó. Foi dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito. 11, né? Deixa eu voltar um pouco. Porque não tendo eles ainda nascido, não tendo ainda Jacó e Esaú nascido. Mas como é que pode?
Não é através dos frutos que se conhece a árvore. Não. Ele não tinha nascido ainda. Por que essa escolha? Por que essa eleição? Meu amado, é o que eu disse. Temos que entender e aceitar. Porque a vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável. Não tem outro Deus para você escolher. Só existe um único Deus. Só existe um Deus. Então não tem outro Deus para você escolher. Não é uma feira para você escolher. Procurar um Deus que faça o seu perfil, que você se agrade. Não. Só existe um Deus. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade. Então, nós temos que saber que Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, não fez bem ou mal ainda. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, olha aí, não por causa das obras, por causa dos sacrifícios, por causa da escravidão, né? Eu tenho que ir, que chova canivete, eu tenho que estar na congregação, eu tenho que fazer meu sacrifício, eu tenho que fazer a campanha, eu tenho que fazer a quermesse, eu tenho que fazer o catecismo. Quem usa esses artifícios é para te aprisionar, te escravizar. Mas isso aqui não vai interferir em nada na sua vida. Porque os gêmeos aí não tinham nem nascido ainda, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chamou, o próprio Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele chamou. A vontade é de Deus. A escolha é de Deus, não é do homem. Por isso que eu não prego livre-arbítrio. Porque não é o homem que escolhe Deus. Não foi você que me escolheu. Não foi eu que escolhi a Deus. Foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu. Graças a Deus somos gratos porque Ele nos escolheu. Né? Então, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chamou. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? O apóstolo Paulo diz: que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então Deus fez uns vasos de honra e outros vasos de desonra. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Uns é feito vaso para ser apreciado, e outros é feito vaso, um é feito vaso superior, e outro é feito vaso inferior. O superior é para a honra e glória de Deus, o inferior é para ira. Temos que se harmonizar, temos que ter essa harmonia. Isso é um assunto teológico, filosófico. Então temos que saber que a vontade de Deus, eu repito, a repetição é a raiz do aprendizado. Então nós temos que entender e aceitar que a vontade do nosso Pai é boa, perfeita e agradável. Ele fez um para a luz e outros para as trevas. Eu li aí
Provérbio 16, 4. Se for procurar aqui, eu vou ter vários argumentos, vários versículos para provar que é Deus. É Deus que comanda todas as coisas. Não cai uma folha sem permissão de Deus. Todos os nossos salmistas dizem que todos os nossos dias foram escritos. O que vai acontecer ainda nessa quarta-feira, Deus já sabe de tudo que vai acontecer no ano. Deus já sabe de tudo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é soberano, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o abecedário grego todo. Ele é tudo. Ele não tem começo, ele não tem fim. Então, amados, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ele é bem firme no que ele está falando aqui. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, 16, assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Então não depende dos sacrifícios, não depende da abolição, não depende do cerimonialismo, não depende dos seus rituais. A misericórdia é de Deus. A obra é de Deus. Ele escolheu, ele predestinou antes da fundação do mundo. Olha aí. Assim, pois, não depende do que quer. Então, não depende do que quer. Quer aceitar Jesus? Não depende disso. De repente, você pode dizer que quer com a tua boca e com o teu coração. Acontece isso ali, santos, acontece. Tem pessoas que estão no meio ali na congregação, mas não são escolhidos de Deus, não são predestinados. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Não dá para entrar numa pergunta dessa, que Deus criou o mal, criou o perverso, se não falar de predestinação. Que foi Deus que fez, foi Deus que criou. Quem foi que fez, irmão? Quem foi que fez? Existe outro criador? Não existe, só existe um criador. Então Deus fez o perverso para o dia da ira. Deus fez o perverso para o dia da ira. Deus fez o filho das trevas e Deus fez o filho da luz. Né? Então, existem as duas vertentes, existem os dois caminhos, bem e o mal. Né? Como é que vamos saber quem é do bem e quem é do mal? Dá para suspeitar, dá para ter uma noção assim pelas atitudes da pessoa. Tem pessoas que já se acorda planejando mal, já se acorda, né? Então dá para a gente ter uma certa noção de quem é das trevas, e quem é da luz, ele já se acorda agradecendo a Deus, ele sofre, ele é apontado, ele é caluniado, mas ele não paga na mesma moeda. Aquele que é das trevas, não. O filho da perdição, a semente do mal, ele não tem espírito, irmão. A vida dele é botar para gerar, é fazer o mal, é fazer a vontade da carne, né? Então, olha aí. Que diremos, pois, que é a injustiça da parte de Deus? De forma nenhuma. O apóstolo Paulo responde, de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, não é esse negócio de aceitar Jesus, livre-arbítrio para as coisas espirituais, não, irmão. Quem escolheu foi Deus. De repente você olha para uma pessoa, você
Você desaprova aquela pessoa, mas Deus aprovou, mas Deus não aprovou aquela pessoa segundo os méritos dela. Porque os próprios gêmeos aí não tinham nascido ainda, não tinham feito bem ou mal. Mas Deus já tinha escolhido, amado a Jacó e aborrecido Esaú. Porque Deus não é como a gente. A gente tem que ver a pessoa tem que nos agradar para a gente amar. Porque o nosso amor é um amor condicional. Se a pessoa nos ama, se a pessoa nos proporciona coisa boa, a gente vai amar aquela pessoa, nós seres humanos, né, limitado. Deus não. Deus não, irmão. Não é por mérito, não é como o sistema prega aí, anuncia que é o homem fazer sacrifício para agradar a Deus, não. Você vê que muitos que batem no peito aí, que está, segundo ele, está fazendo a obra e está tendo galardão. Galardão quer dizer salário. Então eles não terão esse galardão. Porque muitos estão 24 horas aí, com a agenda lotada aí, mas eles estão cobrando, então eles estão recebendo o pagamento dele aqui. Então eles não terão galardão. Porque eles estão omitindo a verdade, e além disso não estão pregando a verdade, e além disso estão cobrando, então eles estão recebendo aqui já. Temos que dar de graça o que de graça recebeste. Esses homens aí, essas mulheres que estão com a agenda lotada aí para pregar o que eles pregam, que de graça é caro ouvir o que eles pregam aí, mas pessoas ainda que estão com o véu ainda paga para ouvir, esses homens estão recebendo já seu pagamento aqui. Seu salário, sua recompensa. Então eles não terão galardão. Uma, porque estão pregando, estão faltando com a verdade, estão falando algo para agradar a plateia, porque se eles não agradar a plateia, eles não vão ter convite. Eles não vão ter convite. Então eles têm que falar para agradar a plateia. Então ele não agrada a Deus, ele agrada a plateia. Porque ele está sendo pago por aquela plateia ali, por aquela liderança que comanda aquela plateia, aquele povo. Então ele não vai desagradar esse povo, ele tem que falar o que o povo quer ouvir. Então eles estão recebendo o seu salário aqui na terra. Estão sendo materialista. E o apóstolo Paulo diz que o homem e a mulher que pensa só nas coisas materiais é o mais miserável, porque nós não somos só corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos um espírito. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos seres espirituais. Então, tudo que a gente passar aqui, a palavra é de passar. Agora, onde a gente vai viver eternamente é ao lado do nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Deus. Então, assim, pois, não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Pois diz as Escrituras a Faraó, o que eu falei logo no início, né? Faraó. Isto mesmo, né? O próprio Deus, ele endureceu o coração de Faraó. Ele manda Moisés ir lá. Moisés como porta-voz de Deus, como a voz de Deus. Mandar o recado lá para Faraó libertar o seu povo. Mas Deus vai lá e endurece o coração. Dá para entender? Se Deus manda Moisés, Deus alistou Moisés para Moisés ir lá e levar a ordem de Deus para libertar o seu povo, como é que o próprio Deus vai e endurece o coração? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Claro que não. Deus faz como lhe apraz, irmão. Então, aí você diz assim, tem passagem na Bíblia que eu não entendo. Então, não entendo, agradeça a Deus. É mistério. É mistério. Se você entendesse, o Deus era você. Se eu entendesse a Bíblia 100%, o Deus era eu. Tem coisas que eu não entendo também, mas eu aceito. A forma de falar, né? Aceitar a forma de falar. Porque quem sou eu para aceitar, concordar ou discordar? Quem é você para concordar ou discordar? Irmão, nós somos filhos. Filho não vai dizer o que o pai vai fazer. Filho vai abaixar a cabeça e dizer, sim, sim, pai. Eu confio em ti.
tudo pode estar escuro, luta, dificuldade, mas eu confio no Senhor. Como o Senhor foi no passado, o Senhor é no presente, o Senhor é no futuro. Eu confio nos teus desígnios. Eu confio na tua provisão. Pode aparentemente não ver saída, de repente você teve um diagnóstico aí de uma doença em fase terminal e você não vê saída. Mas Deus tem a saída, porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. De repente, tuas dívidas, você não vê uma saída para a situação que você está passando. Mas Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, nós temos que entender que Deus está no controle. Irmão, porque Adão desobedeceu a Deus, porque Deus colocou Adão ali no paraíso, de repente Adão foi ingrato com Deus. Irmão, isso é pensamento de menino. Deus sabia que Adão ia desobedecer? Lógico, Deus colocou Adão ali com aquele propósito, irmão. Né? Aí os meninos ainda continuam nesse reggae aí, não, porque Adão desobedeceu a Deus, não sei o quê, porque Judas, irmão, foi tudo propósito de Deus. Porque mataram Jesus não veio mais a esse mundo porque mataram ele, não sei o quê. Irmão, esse Deus na sua cabeça é um Deus minúsculo. Irmão, foi o próprio Deus que se entregou à morte. Ele se entregou à sua criação. Então o próprio Deus, ele cria uns para ira, um para desonra, um vaso para desonra, outro para honra, irmão. Aquela pessoa não tem jeito de aquela pessoa fazer o bem, não tem jeito daquela pessoa louvar a Deus. Por quê? Porque não é de Deus, irmão. Tem pessoas que não louvam a Deus de jeito nenhum. Tem pessoas que ele louva a carne, ele é idólatra, ele é feiticeiro, ele adora tudo, menos a Deus. Por que ele não adora a Deus? Porque não é filho de Deus. Não é para quem quer, não é para quem corre. Não, ele não aceitou ainda. Irmão, não tem esse negócio de aceitar, irmão. Se o homem aceita, então o poder está no homem. Isso é a religião que fala isso. Livre-arbítrio. Você escolheu sua mãe, você escolheu seus pais. Não escolheu, irmão. Se você não é? O poder é de Deus, irmão. Você escolheu o país que você queria nascer. Se você não escolhe coisas materiais, como é que você quer escolher coisas espirituais? Eu escolhi ir para o céu, né? Irmão, isso é muita meninice. Quem escolhe é Deus, a eleição é de Deus. Os gêmeos aí não tinham feito nem o bem nem o mal. Mas não tinha, né? 11. Porque não tendo eles nascido ainda, nem tendo feito bem ou mal. Eles nem nasceram ainda, irmão. Para a gente não conhece. Mesmo a pessoa andando lado a lado com a gente não conhece. Mas Deus, eles não tinham nem nascido ainda. Deus já sabia quem. Deus já tinha todo o controle, todo o conhecimento. Então ele amou a Jacó, aborreceu Esaú. Aí o apóstolo Paulo diz: a injustiça? Não, irmão. Não há injustiça. Não há injustiça da parte de Deus. Ele é Deus. Eu vou ficar por aqui para não ficar muito extensa a ministração. Então nós temos que ter essa harmonia. E a harmonia, se tratando de assunto teológico, filosófico, nós temos que entender que Deus está acima de tudo. Porque eu não acho assim, porque eu não aceito assim, irmão. Quem sou? Vamos nos manter a nossa insignificância de filhos. Mesmo sendo eleitos, predestinados, nós somos filhos. O filho não manda no pai. Quer dizer que é o filho que manda no pai? Você quer aceitar Jesus Cristo? Quero não, eu vou não, minha mulher, minha filha, minha família não deixa não. Isso é brincadeira. Vamos orar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Cristo ressuscitado, Jesus Cristo, nosso Deus. Te louvo, te exalto na beleza da tua santidade.
Te agradeço por mais um dia, te agradeço por mais uma ministração. Quero agradecer a Ti, Senhor, pela Tua igreja predestinada, escolhida, Teus filhos santos, salvo uma vez, salvo para sempre, escrito no canal Elias Santos, abençoado em graça, a mensagem da graça apostólica. Quero Te agradecer, eu oro, eu peço muita paz, muita prosperidade para Teu povo, que possamos cada dia crescer na graça e no conhecimento. É isso que eu Te peço, é isso que eu já Te agradeço. Amados queridos, nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Jesus Cristo, nosso Deus, te ama e eu também. Fica aqui a minha participação, a qualquer momento estaremos retornando com mais uma ministração da graça apostólica.